Olá pessoal, vamos gravar agora, vou gravar agora a aula número 4 da catequese litúrgica da missa e vamos iniciar com a oração da Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude nesta aula, o entendimento que a gente tem que ter para melhor celebrarmos a Santa Missa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nas catequeses passadas nós vimos que a missa é o santo sacrifício de Jesus Cristo, que a gente faz memória. Só que a gente tem que entender que fazer memória não significa apenas relembrar um fato do passado. Fazer memória na igreja, ou memoriar na igreja, significa presentificar, tornar presente aquele momento. Aquilo que aconteceu mesmo no passado, fazer presente naquele momento que estamos, né? Então, por isso, quando a gente celebra a Santa Missa, a gente está celebrando ali o santo sacrifício do Calvário. É como se estivéssemos, nós estamos presentificando, tornando presente, ali na missa onde a gente está, o santo sacrifício que foi feito na cruz, naquela sexta-feira da paixão. Então, o corpo é quebrado, o sangue derramado, e ali no altar do Calvário, né, há mais ou menos 2000 anos atrás, se torna presente na hora de todas as missas. Na hora de todas as missas. Bom, então a gente viu que fazer memória é tornar presente aquele fato que aconteceu mesmo historicamente no passado. É viver naquele momento. É como se estivéssemos ali observando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, por isso que a gente, na celebração do Natal do Senhor, a gente ouve na liturgia, né, na liturgia da vigília, a expressão: nasceu-nos hoje um menino, um filho nos foi dado. E aí a gente vê que a liturgia não está errada. Não é, nasceu-nos hoje um menino, não é, dizendo, não é que o texto esteja errado, porque Jesus nasceu há 2000 anos atrás, mais ou menos. De jeito algum. Há 2020 anos atrás, né, aproximadamente. Não é que a liturgia esteja errada, é porque a gente realmente celebra o nascimento de Jesus Cristo naquele momento. Por isso que a gente não canta parabéns para você, né, na missa de Natal. Aliás, a gente não canta parabéns para Jesus porque está fazendo o aniversário do nascimento de Jesus. A vigília de Natal e a missa de Natal, a missa do Natal, a gente celebra o nascimento de Jesus naquele momento. É a gente trazer para o presente aquele fato do passado. Presentificar. Tornar o ato naquele mesmo instante. Então, quando a gente diz que Jesus nasceu naquele momento e a gente se prepara no Natal para o nascimento de Jesus, não é para a celebração da comemoração do aniversário de Jesus. A gente se prepara com o advento para a presentificação do nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus nasce naquela noite em que estamos em vigília. Esse mistério é muito grande, um mistério muito grande, né? Que só a Igreja Católica faz isso, celebra desta forma. Ninguém mais faz desse jeito. Veja a beleza do nosso culto, né? Da nossa liturgia. Por isso a gente tem que preservar. Então a missa é o que temos de mais santo na terra. E a Igreja, ela precisa proteger com uma lei o que a gente tem de mais precioso e santo na terra, né? Por isso existe uma lei que protege a missa. Eu chamo de lei, né? Porque é um documento, né, que está toda a estrutura da missa.
Porque se não existisse esse documento, a missa seria celebrada de qualquer jeito, de qualquer modo e por qualquer pessoa. Mas não, ela tem uma lei, existe dentro do aspecto jurídico da igreja, é como se fosse uma lei, e existe esse documento que rege tudo que deve ser feito na missa, né? E esta lei que protege a missa, vamos dizer assim, chama-se o missal romano. Então, o missal romano, do rito romano, existe o missal do rito copta, existe o missal dos outros ritos, dos ritos orientais católicos, né? E o nosso, que a gente celebra, né, a missa do rito latino, é o missal romano. Então, este missal ele não pode ser mudado. Veja que para se mudar um missal desse, o Papa tem que constituir um conjunto de teólogos e padres e pessoas estudiosos para, se precisar mudar alguma coisa, eles fazerem um estudo e entregarem um texto de acordo com a tradição da igreja, né, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério, né? Então, em cima disso é que pode haver algum tipo de mudança, mas não é simples assim. Veja que o missal, o missal anterior era de São Pio V ainda, né? E com o Concílio Vaticano II, depois do Concílio Vaticano II, é que veio esse missal que a gente usa hoje em dia, né? E com essa estrutura. Então foi preciso um concílio e depois muito estudo para que mudasse o missal, né? Então não é de qualquer jeito que a gente muda. Mas mesmo tendo um missal, veja quantos padres e até bispos mudam a forma de celebrar a missa ao seu bel prazer. Que hoje em dia colocam até para missa de criança, missa como é? Missa afro, missa sertaneja, missa das almas vaqueiras, dos vaqueiros, sei lá. Não existe isso, né? O missal, a missa é única, é uma só. E aí, missa para criança fazem o absurdo, por exemplo, de vestir o padre de palhaço com um bocado de super-heróis dançando ao redor no altar, e aí destrói-se o que há de mais sagrado na terra, né? Que é a Santa Missa. Então, o missal romano é o instrumento onde tem tudo descrito sobre o rito, o ritual a ser celebrado. Tudo que lá está deve ser realizado durante a missa. Então, tudo que tem no missal romano, lá está escrito em letras vermelhas e letras pretas. O que é que o padre tem que fazer? Ler o que está de letra preta e fazer o que está em letra vermelha, né? Tudo que está na letra vermelha ele faz, todos os gestos, todas as expressões que ele faz, né? Como ele deve proferir o que está em negrito, em preto. Então tudo que está no preto ele lê, o que está em vermelho ele faz, né? Deve ser assim. Então tudo está descrito no missal. Tudo que tem lá no missal, né, deve ser realizado durante a missa. E tudo que não está lá não deve ser feito, ou deve ser evitado, né? Como, por exemplo, a saudação inicial. O padre faz o sinal da cruz em nome do Pai, aí faz a exortação, e aí o povo responde: bendito seja Deus que nos criou, que nos reuniu no amor de Cristo. E aí o padre pode fazer uma pequeníssima introdução que não está lá no missal. Isto é permitido, né? Ele diz: sejam bem-vindos, hoje vamos celebrar a missa tal e tal, e pronto, já entra no ato penitencial. Se ele não fizer da boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, essa pequena introdução, ela não é necessária. Então pode ser omitida, né? Mas se ele deseja fazer, pode ser feito, mas com muito breves palavras. Não deve enfeitar demais, nem deve se estender nisso, mesmo porque não está lá no missal. Então, pouquíssimas coisas podem ser feitas que não estão lá no missal. Outros documentos da igreja que regem o zelo pela liturgia da missa, como exemplo, eu dou aqui para vocês e digo a instrução geral do missal romano. A instrução geral do missal romano é a
é o conjunto de regras para se celebrar bem, observando o missal romano, né? São as explicações, né, de como deve ser usado o missal e como deve ser a liturgia da missa. E também tem duas exortações apostólicas, que uma do Papa João Paulo II, outra do Papa Bento XVI, que ajudam que as pessoas entendam aquele rito como deve ser feito, e essas exortações apostólicas elas não mudam nada do missal, né? E nem da instrução geral do missal romano. Eles apenas exortam apostolicamente para que os bispos e padres façam exatamente aquilo, né? Então são as exortações apostólicas: Redemptionis Sacramento, do Papa João Paulo II, e o Sacramentum Caritatis, do Papa Bento XVI. Para vocês verem que isto mostra a seriedade que é a celebração da Santa Missa. Os papas de vez em quando estão fazendo exortações para que os bispos e padres eles celebrem de acordo com o que está ali, né? Isso é muito importante. Então os papas que têm vindo, né, após o Concílio Vaticano II, voltam a chamar a atenção para aquilo, né, porque as pessoas estão fazendo diferente já. Bom, e qual é o relato mais antigo da missa, né? Onde é que está o relato que a missa é uma coisa que tem que ser feita, né? Bom, está em 1 Coríntios, né, capítulo 11, no primeiro livro dos Coríntios, capítulo 11. Esse documento, esse livro, ele foi escrito no ano 55 da era cristã, mais ou menos, né? E, portanto, a missa não se inventa, a missa ela foi recebida. E vamos ler, eu vou ler aqui para vocês esse trecho de 1 Coríntios capítulo 11, né? A partir do versículo 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Então veja que a missa não é uma coisa que se inventou agora mais modernamente, com missal e etc. A missa, São Paulo não estava naquela última ceia, né? Veja, ele não estava na última ceia, São Paulo. Quem estava lá era São Pedro e os outros apóstolos. São Paulo é um apóstolo posterior. E aí ele diz, né? Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Então ele recebeu de quem? Ele recebeu do próprio Jesus Cristo a ordem de fazer isso, né? A ordem é o sacramento, é um sacramento, né? Um dos sacramentos. Então é através da ordem, do sacramento da ordem, já explícita aqui, que um bispo e um padre podem celebrar a missa. Sem isso não se pode celebrar a missa. Um pastor não celebra uma missa. Então ele diz: Eu recebi do Senhor, mas Jesus Cristo já tinha morrido. Quando São Paulo foi convertido, lembrem daquela queda do cavalo, ele viu nosso Senhor Jesus Cristo, a voz, né, e a luz. Mas ele diz: Eu recebi do Senhor. Mas como foi esse recebimento do Senhor? Foi através da sua ordenação como sacerdote, né? Outros apóstolos impuseram-lhes as mãos e ele foi ordenado sacerdote. Em sendo ordenado sacerdote, ele recebe por meio dos outros apóstolos, dos outros bispos, né? Ele recebeu a ordem do Senhor. Então veio direto de Deus através da sua ordenação pelos bispos ali que o ordenaram como apóstolo, como bispo, né? Então é muito claro. E ele disse: e o que é que eu tenho que fazer? O que foi que eu recebi do Senhor? Que na noite em que ele foi traído, né, que ele tinha na última ceia, né, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice, né, e deu a todos de beber e disse: isto é o cálice, isto é o meu sangue, o cálice no meu sangue, da nova aliança. Todas as vezes que eu beberdes, fazei em memória de mim. E são as mesmas palavras que o padre repete na missa. Outro relato muito antigo que a gente tem, né,
está no Catecismo da Igreja Católica, no número 1345. Então, o número 1345 do Catecismo da Igreja Católica descreve-se o seguinte: desde o século II temos o testemunho de São Justino Mártir. Então foi um mártir, né? Morreu em nome de nosso Senhor Jesus Cristo no século II. O século II vai do ano 100 ao ano 200, mais ou menos, né? Sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Permaneceram as mesmas até aos nossos dias, em todas as grandes famílias litúrgicas. Eis o que ele escreve cerca do ano 155, mais ou menos pelo ano 155, o São Justino, ele escreve a quem? Ele escreve para explicar o imperador pagão Antonino Pio, que viveu nos anos de 138 a 161. O que fazem os cristãos, né? Então, esse pagão, o imperador pagão Antonino Pio, perguntou a São Justino o que é que os cristãos faziam, né? E aí, São Justino escreve para ele. E isso permaneceu até os dias de hoje e foi colocado no Catecismo da Igreja Católica. Então, ele disse assim: no dia que chamam Dia do Sol, Sunday, né? O dia do domingo para os o dia do Sol, desculpe, o dia do Sol, né? Sunday, dos pagãos, né? Agora aqui a gente chama de domingo. Domingo vem de Dominus, dia do Senhor. Domingo significa dia do Senhor. Mas naquela época, nos Estados Unidos ainda é Sunday, né? O dia do Sol, né? A segunda-feira em inglês é Monday. Monday, moon é lua, day, dia da lua. Sunday, dia do sol. Aqui para nós, em português, já é domingo, né? O dia do Senhor, Dominus. Então, no dia, mas os pagãos tinham o dia do sol, que seria no domingo, mesmo domingo. Mas aí ele, escrevendo para o imperador, disse assim: no dia que chamam dia do sol, realiza-se a reunião num mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou o campo. Então, eles se reuniam num mesmo lugar. Vamos já fazendo a leitura como é hoje, né? Todo mundo se dirige para a igreja. Antigamente não tinha igrejas, né? Nem podia, eles iam às catacumbas, mas eles se reuniam num mesmo lugar. Da mesma forma que a gente faz hoje, né? Vai para um mesmo lugar. Continuando a leitura. Leem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. A mesma coisa a gente faz hoje. A primeira leitura, os escritos dos profetas, né, do Antigo Testamento, sempre tirada do Antigo Testamento. E as memórias dos apóstolos, é o Novo Testamento, é a segunda leitura, sempre tirada dos livros do Novo Testamento. E no meio, né, ainda tem a leitura dos Salmos, né? Entre a primeira e a segunda leitura tem a leitura do Salmo, que é do Antigo Testamento, e só depois coloca-se o Evangelho, né? A quarta leitura, digamos assim. Tanto quanto o tempo permite. Naquela época, como era mais apressado, né? Eles não poderiam ser pegos, então dependendo do tempo que tinham, eles faziam as leituras. Depois foi que se organizou, depois do Concílio Vaticano II, em primeira leitura, Salmo, segunda leitura e o Evangelho. Antes do Concílio Vaticano II, era a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Continuando. Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar a imitação dessas belas coisas. Ou seja, aquele que preside, sempre tinha alguém presidindo. Este que presidia era o bispo ou o apóstolo, né, do lugar, ou o padre, seu colaborador. Hoje a gente chama de bispo e de padre. Então aquele que preside, ou seja, um presidia a celebração e ele tomava a palavra para exortar as pessoas, explicando, né, e exortando a imitação das belas coisas que foram lidas. Continuando, em seguida, levantamo-nos todos juntamente e fazemos orações por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, para que sejamos encontrados juntos por nossa vida e ações,
e fiéis aos mandamentos, e assim obtenhamos a salvação eterna. Veja, depois das orações a gente faz, depois das leituras a gente faz o credo, né, recita o credo, né, e depois a gente faz as orações da Assembleia, que a gente chama de orações da Assembleia, mas é a oração universal, por todos, né, por todos aqueles, etc, etc. Rezemos ao Senhor. Veja, do mesmo jeito. Continuando. Terminadas as orações, damos-nos um ósculo uns aos outros. Ósculo é beijo, né? Um abraço e o beijo. Abraço da paz. Veja, a paz de Cristo esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. E aí tem o abraço da paz, Senhor, né? O padre faz toda a oração e o abraço da paz. Depois apresenta-se aquele que preside aos irmãos pão e uma taça de água e vinho misturados. Ou seja, aquele que preside apresenta-se, ou seja, levam-se a oferta, né? A oferta do pão e do vinho, que serão transubstanciados. Então, o pão, o vinho e a água. Né? Então, apresenta-se aquele que preside aos irmãos, entregam a ele pão e vinho e um pouco de água, que vai misturado. Ele toma-os e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, pelo nome do Filho e do Espírito Santo, e dá graças, que em grego é Eucaristiam, longamente, dá graças longamente, por termos sido julgados dignos destes dons. Ou seja, o que presidia fazia né, as orações, né, sobre as oferendas, as ofertas dadas, sobre as ofertas levadas, né, e sobre aquilo ali ele fazia muitas orações, né, longamente faziam e dá graças longamente por termos sido julgados dignos destes dons. Então os dons que foram ali apresentados, aquele que presidia fazia uma longa oração. Essa longa oração é a oração eucarística que nós temos hoje, do mesmo jeito, né? Quando ele termina as orações e ações de graças, todo o povo presente aclama Amém. Ou seja, depois da doxologia, com Cristo, por Cristo e em Cristo, todo mundo diz Amém. Mesmo jeito. É a nossa doxologia de hoje, que a gente chama de doxologia. Depois de aquele que preside ter feito a ação de graças e de o povo ter respondido, aqueles a que entre nós chamamos diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e também os levam aos ausentes. Ou seja, depois da oração eucarística, né, aqui hoje em dia são os bispos, padres e diáconos e extraordinariamente os ministros extraordinários para a comunhão eucarística que distribuem, mas naquela época só os bispos, padres e diáconos que distribuíam a comunhão. Na verdade, até o Concílio Vaticano II, só quem distribuía a comunhão eram os diáconos, padres e bispos. Né? E levam também aos que estão ausentes, ou seja, os enfermos, os que não podem andar, levavam a comunhão a eles. Né? Veja que é tudo do mesmo jeito que é feito hoje em dia. Então vamos parar por aqui hoje, e aí a gente, na próxima aula, na aula número 5, a gente continua, mas esta aula serviu para vocês verem que a coisa não foi mudada, né? Mudaram pouquíssimas coisas, mas desde o início a missa é celebrada do mesmo jeito, com outros nomes, né? Nessa época chamava partilha do pão, e agora a gente chama de missa, mas como faziam-se as coisas é do mesmo jeito desde sempre, desde os primeiros apóstolos, desde os primeiros anos do cristianismo. Então nada foi mudado, nem nada pode ser mudado, porque assim deixou o Senhor. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem aí no canal e eu vou respondendo à medida que eu for tendo um tempo, né? Deus abençoe a todos, fiquem todos sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo e do manto sagrado de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.